Ok. Então, boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à professora Ana Isabel o convite para colaborar neste projeto. Tive uma colaboração muito modesta, como perceberão, eu não sou desta área, da vossa área de investigação, mas tenho um interesse muito grande, obviamente, por esta temática, e já explicarei também porquê. E como sou um tipo despistado, e há pessoas aqui nesta sala que sabem que eu sou um tipo despistado, ontem à noite, ou à tarde, ou que foi, liguei para a professora Ana Isabel, perguntei, mas afinal isto é em inglês, é em português, exatamente qual é o foco, porque a minha sensibilidade coincidia com o que ela me disse. Eu escrevi um texto para o livro, não vou falar na linha do texto que escrevi para o livro, porque esse texto tem uma lógica diferente. E aquilo que eu pensei que poderia trazer, porque eu sou arqueólogo e trabalho basicamente em duas coisas, em pré-história e em gestão do território. E, portanto, pensei que tinha mais sentido falar nessa perspectiva, e o que vocês vão ter a pachorra de ouvir, ou então têm um bom argumento para poder dormir, é falar-vos na perspectiva mais da pré-história e de um sentido mais longo do que é a memória e de como é que estas coisas se articulam, do meu ponto de vista, numa sociedade. Porque hoje, no que eu ouvi hoje à tarde, ouvi aqui coisas muito importantes, e eu hoje de manhã tive que faltar, porque tive Conselho Geral do meu instituto, e era uma reunião importante, porque era aquela parte da cooptação dos membros de fora, e uma das coisas que se conversou até de manhã foi esta gestão às postas, como funciona a nossa sociedade, que é um desastre. Porque nós temos, muitas vezes, políticas relativamente coerentes, relativamente até bem pensadas, em cada um dos setores. Mas depois, como eles não estão articulados, a única coisa que não temos muitos bons solistas, o que nós não temos é uma orquestra, portanto, e depois cada solista vai para o seu lado e é um desastre. A questão da educação, percebe-se aqui, ela é, por muitas outras razões, é muitíssimo importante, mas percebe-se como é difícil ter uma estratégia para as escolas e para a educação, porque ela não pode existir. O grande problema é isto. Não pode existir uma estratégia para a educação, como não pode existir uma estratégia para coisa nenhuma. O que tem é que uma estratégia é sobre o conjunto. O resto são adaptações. São adaptações disciplinares, temáticas, setoriais, dentro de uma visão estratégica. E é essa visão estratégica que não existe. Portanto, os slides estão em inglês, porque há colegas que eu percebi que não falam português, e assim pelo menos podem ler. Eu também trouxe imagens, bonecos, porque é sempre agradável. Até tenho um filme, portanto o filme, e o filme é em inglês, portanto é só 1 minuto ou 2, se conseguir que ele passe aqui. Mas a perspectiva é esta. A cultura, a paisagem, a escola é um instrumento dentro disso, e esta discussão sobre coisas que a nossa sociedade trata separadamente, memória, mas também o comportamento humano adaptativo, também a questão do jogo, a questão do divertimento. Porque às vezes há discussões, por exemplo, na política, sobre que disciplinas devem constituir um currículo escolar. E será que certas disciplinas que são entendidas como mais performativas, menos nucleares? Houve um ministro há algum tempo que dizia que o que era preciso era saber ler e escrever, o que eu aliás concordo, é preciso saber ler e escrever, às vezes a escola esquece isso, mas a educação não é, nem nunca foi centrada nos conhecimentos técnicos. Não existe educação centrada nos documentos técnicos. Isso é outra coisa. Há 3 ideias de base que eu traria aqui, e a quarta, que pode ser a primeira, é: eu perco-me. Portanto, se eu não chegar ao fim não faz mal,
vocês só perdem aos bonecos, portanto, no resto não faz mal, mas têm que me avisar quando for para me cortar a palavra, está bem? A primeira ideia de base, e digo-vos isto, tem a ver com o meu centro de investigação, o trabalho que fazemos, os trabalhos de gestão do território. Educação, formação e comunicação são irmãos gêmeos. Não tem sentido, do nosso ponto de vista, separá-los. Obviamente que eles têm especificidades técnicas, qualquer um deles, e até dentro deles há subespecialidades, mas são a mesma coisa do ponto de vista do comportamento humano. Respondem à mesma necessidade e, portanto, não devem ser gerenciados de forma diferente. A memória é o elemento central do ponto de vista da evolução das sociedades humanas. A memória ancorada, em primeiro lugar, na oralidade. A nossa história é uma história de oralidade e o nosso presente é um presente de oralidade. É por isso que o Zelensky vai ao Parlamento, se não bastava ler uma carta. Portanto, a oralidade é fundamental. E a oralidade reduz sempre o universo das informações disponíveis. Filtra e reorganiza. Filtra e reorganiza a cada momento. Nenhum de nós, estou aqui a pregar para os padres, portanto vocês sabem isto muito melhor do que eu, que são especialistas, mas eu tenho que vos dizer isto para perceberem o raciocínio que eu tenho por base. Desse ponto de vista, isso é muito importante. E uma estratégia de educação devia partir disso e deveria partir da valorização da memória, que às vezes não é suficientemente valorizada, mesmo quando se fala de educação. Por exemplo, deve ou não memorizar-se as tabuladas, etc. Especialistas de neurociências explicarão sim, porque quando tiverem Alzheimer, demorarão mais tempo a perder toda a memória aqueles que tiverem mais memórias acumuladas. Portanto, a memória é um exercício. Agora, a memória é o conhecimento? Claro que não. São coisas diferentes. Memória, mas esquecimento também. Portanto, o treino da formação que os pais devem fazer com os filhos, que as famílias, as sociedades, as comunidades fazem com as novas gerações, é também a didática do que não faz mal esquecer, do que não é importante ter sempre presente na memória. E depois as sociedades que se complexificaram foram tentando inventar instrumentos que lhes permitiram acumular informação que podia não estar na memória. Basicamente, a escrita ajuda a fazer isso. O comportamento para exercício da memória tem no seu núcleo central a experimentação. Em museologia fala-se da questão da imersão multissensorial. Mas no fundo é isto, é a experimentação. Porquê a experimentação? Porque a experimentação recria a cada momento os conhecimentos. Continuo a dizer coisas que são óbvias para vocês. Mas isso leva, por exemplo, o nosso centro a desenvolver, a Ana Isabel conhece isso, programas de arqueologia experimental e sobretudo, insistir no espaço educativo, na tangibilidade do conhecimento. Quando falo de experimentação, há experimentações a vários níveis, mas quando, sobretudo, falamos dos níveis iniciais, da formação cognitiva dos seres humanos, a experimentação tangível é insubstituível, porque não se pode construir experimentação abstrata quando ainda não se construiu uma psique abstrata. E, desse ponto de vista, todo o programa educativo é, penso, apenas, é mesmo apenas, mas não é subvalorizador, é apenas um instrumento no quadro de uma performance cultural da sociedade. Desse ponto de vista, estava no primeiro slide, é também uma forma de nos domesticar. Nós também através da educação, vamos dizendo às novas gerações o que é que a sociedade entende como sendo mais importante ou menos. Não é só a questão dos valores, é a forma como olhamos para a realidade. Como é que nós, quando olhamos para um determinado espaço, o que é que valorizamos mais nesse espaço? E isso tem a ver com a terceira dimensão, que é a da paisagem. A paisagem, que é uma percepção sobre o território, é precisamente essa leitura que cada um de nós faz, que vai valorizar certas coisas e outras não,
que vai olhar para a Alameda da Universidade, há alguns que vão ficar muito bem impressionados pelo espaço verde que está no seu centro, e há outros que vão ficar muito bem ou mal impressionados, tanto faz, e vice-versa no que diz respeito ao espaço verde, pelos edifícios. Mas há pessoas que veem sobretudo edifícios e há pessoas que veem sobretudo o espaço entre os edifícios. São paisagens diferentes. E que, quando obviamente forem discutir que estratégias de intervenção para o espaço da Alameda da Universidade, vão fazer propostas diferentes. Não são nem umas, nem boas, nem más, são simplesmente diferentes. Há 4 coisas que eu queria aqui trazer, mas o slide, eu faço coisas ilegais. Mostrar a crianças sem lhes pedir autorização, mas estas crianças neste slide têm todas neste momento mais de 18 anos. O Pedro Cura, nesta altura, também já tinha mais de 18 anos, mas o Pedro Cura é aquele que nunca cresce muito. O Pedro que vocês conhecem é um tipo que se esquece até de fazer os seus contratos de trabalho, mas que tem uma capacidade extraordinária de conhecimento científico, em termos de física, de química, também de história, mas é artista, é pintor e, portanto, é uma pessoa muito importante no nosso projeto em termos educativos. O que somos, como é que nos encaixamos nesta coisa da vida? Nós, seres humanos, como é que nos encaixamos na vida? Como é que costumávamos fazer antes de haver escola? E do que é que nós precisamos? Estas são as coisas que me preocupam. A primeira, nós temos um empobrecimento muito grande de vocabulário. E penso que esse empobrecimento de vocabulário, do que me apercebo muitas vezes quando recebo no Museu em Ação grupos de escolas, ele reflete-se também nos programas escolares. Acho que às vezes há muita discussão sobre o que é que se devia ensinar ou não ensinar, e deve haver muitos caminhos, penso eu, mas quanto mais diversidade de conteúdos houver, melhor. Isto diz-vos alguém que não é da área de educação, portanto posso dizer disparates. Digo-vos da perspectiva, digamos, de quem me chega e da maior ou menor dificuldade em interagir com as pessoas. Quanto maior for a diversidade de conhecimentos e de vocabulário, mais fácil é exercitar a flexibilidade de raciocínio das pessoas que nos chegam, sejam crianças ou adultos. Nós hoje estamos num cenário em que toda a gente não, mas muita gente fala disto, que não é possível enfrentar os grandes desafios que se colocam à humanidade pela primeira vez sem que a humanidade atue enquanto tal. São mais desejos piedosos do que outra coisa, mas isto é mesmo assim. Portanto, quando pensamos na guerra que se está a instalar na Europa e com coisas para alguns inimagináveis há relativamente pouco tempo, como o eventual fim das Nações Unidas, não é apenas haver dificuldades de mobilidade, etc. É não ser capaz, não ser possível desenhar estratégias sobre as questões da sustentabilidade, as questões em geral. Portanto, não é só aquela coisa aborrecida de haver pessoas a morrer, sobretudo para quem morre e quem assiste, também não é nada agradável, mas é o problema de que as grandes questões da humanidade, a alimentação, não vão ser resolvidas, vão ser agravadas. A questão de ter uma resposta humana aos problemas com que nos defrontamos, que é uma novidade, isto nunca aconteceu, nunca foi necessário, obriga a ter consciência de que há muito poucos humanos no planeta, do ponto de vista de pessoas que entendem verdadeiramente que os outros seres humanos são como elas. Não é aquilo que se lê nos livros da escola, que temos o mesmo esqueleto e não sei o quê, e que é chato ser racista. O problema é nós precisamos, e isso é extremamente difícil, de construir uma identidade verdadeiramente antrópica e não etnocêntrica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer podermos eleger tranquilamente o Donald Trump como presidente de Portugal. E a razão pela qual o Donald Trump não será eleito presidente de Portugal é a má razão.
Portanto, a razão é porque ele é americano. Havia boas razões para não o eleger como presidente, mas não vale a pena falar delas. A medida, aliás, quando se olha para os países, quando se olha para as unidades, para os conglomerados, de maior ou menor adesão a esta noção de humanidade, também se mede por isto. Há países onde, por exemplo, na América Latina, já houve presidentes japoneses, de origem japonesa. Peru, por exemplo, não foi também um presidente particularmente simpático aos meus olhos, mas para o argumento que eu estou aqui a tentar trazer, é um sinal positivo. Porque esse sinal positivo é o sinal que não permite o tipo de discussão que se está a ter, por exemplo, neste momento entre a Rússia e a Ucrânia, mas ou entre a Palestina e Israel, ou por aí vai entre os turcomenos e outros na Ásia Central, etc. Turcomanos, aliás, e por aí vai. E, portanto, a grande questão é, vamos ser capazes de construir agendas convergentes ou não? Se não tivermos uma visão estratégica em que a educação ajuda a formar uma noção de identidade humana que comporta uma grande diversidade, mas que é humana em primeiro lugar, nós vamos falhar. E o discurso que as próprias universidades, e particularmente o setor das humanidades em que eu me situo, têm promovido nas últimas décadas, têm insistido sobretudo na diversidade do comportamento humano, que aliás, sim senhor, nada de errado nisso. E a proteção das minorias, a proteção dessa diversidade, as línguas que se estão a extinguir, tudo isso é importante. Mas tem que ser enquadrado, ou deveria ser enquadrado, numa outra coisa. Ok? Tudo isso é importante porque nós somos mais fortes se formos diversos. Mas para sermos diversos porque somos um. E se não tivermos essa... E nós não temos feito isso. Quer dizer, a educação não tem sido essa. E infelizmente, quando é essa, também não é é na melhor, ou neste caso na pior das hipóteses, um nacionalista qualquer que apareça aí de serviço. A paisagem, pela razão que eu disse há pouco, é a palavra-chave. Compreender que as discussões sobre o futuro não se podem reduzir a discussões tecnocráticas sobre como é que vamos resolver os problemas logísticos, operacionais, etc., que naturalmente devem ser discutidos, mas carecem a montante e a jusante de uma compreensão radical de que nunca haverá uma única paisagem no mesmo território, haverá sempre várias. E que, portanto, a discussão, a negociação, a construção de convergências se faz assim. As crianças sabem isso perfeitamente quando estão a brincar num recreio e quando conversam uns com os outros, o que é que vamos fazer? Vamos jogar futebol ou vamos roubar galinhas na quinta ao lado, para quem tem quintas ao lado? Não, e naquela região ainda vai havendo quintas ao lado. Pode ser roubar galinhas, mas qual é a estratégia? O que é mais importante? E esta discussão sobre as prioridades, a percepção, a compreensão de que não pode haver uma agenda única. Fala-se, e bem, do totalitarismo, do Putin, etc. Mas a agenda do desenvolvimento sustentável, e eu trabalho nessa área também, mas a agenda é imposta de uma forma completamente autoritária. Há aqueles objetivos, não há outros, são aqueles. São iguais, seja em Lisboa ou no Mali. Não funciona, como é evidente, porque a percepção não é a mesma. Mas podemos ir à percepção. Eu e a Carol estávamos ontem numa sessão, começou às 11 da noite, e eu sussurrei à 1 da manhã sobre a guerra na Ucrânia. E é interessante perceber como no Brasil, mas também em África, também no Médio Oriente, etc., a percepção da guerra na Ucrânia é que é mais uma guerra. É chato, as pessoas não querem provavelmente que haja uma guerra. Mas daí a pensar que é a guerra mais importante do mundo, vão lá explicar isso a um sírio. Não vai perceber nunca. Por acaso, uma das pessoas do meu Conselho Geral, um aluno, eu fiquei muito feliz com isso, é sírio. Quer dizer, não percebem, não é possível. É claro que isto é muito grave o que está a acontecer, mas porquê é que não entenderam que também era muito grave quando nós temos
2 milhões de refugiados sírios a viver no Líbano, que é um país de 4 milhões de habitantes. Não é possível explicar estas questões fora do espaço europeu. E isto é um problema de educação. Não é porque os políticos são maus, é porque os políticos que temos estão formatados já num tubo, que é o tubo da solução dos problemas. Há uma guerra, se o tubo é o tubo da solução dos problemas, vamos sempre hierarquizar os problemas e os que estão mais perto são sempre os mais importantes. Desse ponto de vista, sim, para os europeus, a guerra na Ucrânia é obviamente mais grave do que a guerra na Síria. Eu tenho familiares na Ucrânia. Portanto, obviamente que assim mais perto. Agora, a escola devia servir na sociedade para ajudar a fazer este tipo de reflexões. O desenho, no fundo, dos programas de educação devia apoiar-se nesta perspectiva das paisagens, penso eu, de coisas que eu ouvi há pouco a Isabel, a Helena e o outro colega que eu peço desculpa, como é que é? Carlos, falarem, que é porque é que estas coisas se cruzam, a perda demográfica, as escolas abrirem ou não, se tem que ser 11, se tem que ser 15 ou se tem que ser 21. Porque é que estas questões precisavam de uma flexibilidade? Não é porque, coitadinhos dos tipos do Pinhal Interior Sul, também têm direito a ter uma escola na aldeia. É porque nós temos que desenhar estratégias em função de objetivos humanos, como programa de resiliência humana. Ouvi aqui hoje uma coisa importantíssima. Se os resultados escolares são melhores, eu tinha essa noção para noção, porque trabalho lá, tenho essa noção, mas não tinha a noção de que seja assim de uma forma mais generalizada. Eu penso que se tem que dar muita visibilidade a esta conclusão do vosso projeto de investigação, porque isso devia ajudar a definir políticas públicas. Eu penso que nós hoje temos uma educação em geral, a todos os níveis, transformada em mercado, fala-se em mercado de ensino, não é? Mercado da educação, e portanto, claro, o mercado tem produtos, é preciso que alguém compre os produtos e as pessoas estão habituadas a ir às lojas de pronto a vestir e, portanto, desse ponto de vista, vão mais por essa via. Mas o que nós temos hoje é que há cada vez melhores soluções para os problemas que temos e portanto, nós todos percebemos isso, e a vida é cada vez pior. Portanto, esta é a coisa mais extraordinária e, portanto, devia fazer parar-nos um pouco. Porque, uma a uma, as soluções são obviamente boas. Então, o que é que está aqui a falhar? Eu, por exemplo, tenho a EduHome, como muitos de vocês, que nós temos aqui para as universidades. Funciona em quase todo o lado, aqui, por exemplo, há bocado liguei o computador, ótimo, mas no meu instituto funciona nos edifícios e não funciona nos outros. Não percebo. Para mim. Portanto, eu sei que eu tenho esta dificuldade, mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer com isto é, talvez não, eu penso que certamente, um resgate da centralidade da educação passasse e passe por repensar a fundo certas coisas. Por exemplo, uma coisa, e eu sou professor de ensino superior no Politécnico de Tomar, faz muita impressão, já disse isto muitas vezes. Como é que se paga tanto dinheiro menos aos professores do ensino básico em comparação com os professores de ensino superior? Estamos basicamente a dizer que é menos importante formar as crianças do que formar especialistas. E não é. É exatamente o contrário. Devíamos ter um ensino básico muitíssimo bom. Eu tive a sorte de o ter. Provavelmente vários aqui tiveram essa sorte. Tive grandes professores no texto, fiz-lhes um bocado essa homenagem, porque tenho a consciência profunda, se não tivesse tido uma excelente escola pública, com excelentes condições, não poderia ter tido a vida que depois tive. Mas nós temos uma sociedade, não é só Portugal, tomara nós fosse Portugal, que investe cada vez mais, ou cada vez menos, nesses estratos que são os fundamentos, acreditando
que os vai resolver lá mais à frente. Claro que há países em que isso é mais gritante, o Brasil, mas nós vamos claramente nessa direção. Temos que ter consciência disso. E se ainda pagassem muito bem aos pessoas de ensino superior, ainda poderia, mas nem é o caso. E neste processo, que é um processo de alienação, em que todos nós somos cada vez mais excluídos do processo de construção das próprias soluções. Eu dou o meu caso anedótico, mas de uma forma geral, uma notícia que me marcou muito nesta questão da guerra, notícia, enfim, no meio das notícias, que foi numa daquelas cidades todas bombardeadas, as pessoas ficaram sem comida, estavam cercadas, etc. E como é que estavam a sobreviver? Alguns, os que sabiam pescar, estavam a ir pescar. Porque nós achamos que não é importante saber pescar. Mas é um erro. É a ideia de que o modelo de sociedade que temos é imortal. Ora, as sociedades é exatamente o contrário. A questão não é se vão morrer, é quando vão morrer. E no momento em que elas se romperem, quem é que se vai safar? Eu pergunto aos meus alunos todos os anos, novos que entram lá no mestrado, se tiverem que sobreviver a um grande terremoto, se preferem sobreviver ao terremoto no Haiti, já foi há uns anos o terremoto, mas ficou sempre esse exemplo que eu dou, o terremoto do Haiti, ou um terremoto em Lisboa. E as pessoas dizem que preferem, muitas dizem que preferem sobreviver ao terremoto em Lisboa. Eu digo, tenho muitas dúvidas. Eu preferia sobreviver no Haiti, porque no Haiti a quantidade de gente que é muito pobre, que sabe safar-se quando não existem estruturas do Estado, é muito melhor para a sobrevivência coletiva. Em Lisboa, o número de pessoas que saberá ir pescar vai ser muito pequeno, portanto a probabilidade de pancadaria entre as pessoas é muito maior. Este processo de alienação tem depois, obviamente, outro tipo de traduções, eu não quero ir por aí, mas uma delas é, por exemplo, a abstenção eleitoral. Digamos, quer a abstenção nas eleições, nos países em que o voto não é obrigatório, quer a superficialidade com que se discutem as coisas, inclusivamente por parte dos próprios candidatos, que às vezes, eu tenho um colega meu que em tempos foi candidato a deputado e mostrou-me uns folhetezinhos que tinha de candidatura e que diziam fulano tal, formado nisto, nasceu não sei onde, basicamente era um tipo simpático. E a fotografia também estava bem tirada. E perguntou-me, Luís, o que é que tu achas? Eu disse, bem, eu acho que está bem feito. Mas quais são as propostas? Quais são as ideias, as sugestões? E a resposta foi, Luís, isto agora é prematuro. Estamos em campanha eleitoral. E foi eleito. Portanto, as coisas, nós estamos num nível, claro que se a sociedade, e ele não é uma má pessoa, estou a dar este exemplo, que até foi já foi há uns bons anos, que até fez umas coisas lá no Parlamento. A questão é, os próprios que querem ser eleitos têm que fazer um discurso muitas vezes imbecil para poderem ter votos. Mas isto é preocupante. E não pensem que é só fora da universidade, dentro da universidade também é assim. Erros que nós temos, a valorização, por exemplo, da memória como estratégia, não como instrumento, em cima da valorização da história. Se a valorização da memória, não é deste projeto, este projeto acho que está muitíssimo bem feito, mas fala-se muito em termos públicos, até nas políticas dos ministérios da cultura, etc. É memória, a memória, a memória. A memória cada um tem a sua. Portanto, a memória não permite a construção de uma visão de passado. Ela é importante para a autoestima, ela é importante para o autorreconhecimento. Ela é importante, e esse autorreconhecimento, por sua vez, é fundamental para a negociação da vida em sociedade. Mas ela não constrói um ideal de passado coletivo. E, portanto, sem um ideal de passado coletivo, não é possível construir um ideal de futuro coletivo. É simples. As memórias ajudam à elasticidade da perspectiva. E se essas memórias forem demasiadamente apertadas, e são, é o que as memórias são, naturalmente que isso depois gera problemas no futuro. Eu não vou dizer tudo o que está nos slides, senão nunca mais acabo. Mas vocês vão vendo e... A segunda ideia. A questão
do currículo. Nós somos primatas, esta é a minha ideia, somos primatas e desde o Papa Pio XI que os católicos sabem que existe evolução humana, portanto também não tenho que chocar ninguém a esse respeito. E quando olhamos para o comportamento dos primatas, e particularmente os que nos são mais próximos, os chimpanzés e sobretudo os bonobos, percebemos certas coisas, estão nestas imagens, também nos nossos filhos, quem não tem filhos, a maioria aqui já deve ter tido, ou pelo menos já teve com crianças, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E tudo o que são as operações mentais se constrói na lógica do jogo. E muitas vezes na sociedade as pessoas sem querer apercebem-se disto. O Einstein tem uma imagem muito positiva na sociedade, obviamente reconhece-se a importância do ponto de vista da física, mas a grande imagem do Einstein é aquela imagem de um deslocado, de cabelos desgrenhados, etc. Claro que o Einstein era um humanista, essa coisa toda, mas o Einstein era um tipo que se divertia imenso a fazer, como aliás todos aqueles que fazemos investigação sabemos, que até nos podem pagar mal e essas coisas todas, mas a gente diverte-se a fazer aquilo que faz. É um jogo, é uma brincadeira. Mas é uma brincadeira que nós disciplinamos. Mas desse ponto de vista, e eu retomo aqui, digo aí alguns, penso que esta ideia de que o nosso percurso individual, como dizia o Piaget, recapitula a evolução cognitiva da espécie humana, penso que no essencial é válido. Isto é, nós não podemos saltar certas etapas, não é no sentido que temos que cumprir exatamente as coisas da mesma forma, mas não podemos ter a ilusão de que há atalhos. E a nossa sociedade está a ser construída largamente em cima de atalhos. Por exemplo, valorizamos muito a estruturação de alguns elementos de linguagem. Há um conjunto de articulações que estão, expressões, etc., que utilizamos em sociedade. E isso tem obviamente importância para podermos funcionar em sociedade. Mas do ponto de vista cognitivo, a questão fundamental é a compreensão. E na compreensão, sobretudo nas crianças, o sentido da visão, que é o sentido que domina a nossa sociedade, nunca foi na evolução da espécie humana o sentido mais importante. E não é ainda hoje nas sociedades tradicionais, que existem em alguns sítios em África, na América do Sul, também na Ásia, o sentido fundamental não é o da visão. Porque as pessoas viviam em florestas, etc., lá nas montanhas, portanto, se dependessem da visão, estavam mortos. Eles dependem, em primeiro lugar, da audição, da capacidade de escutar, de forma muito mais reduzida do olfato, porque o nosso olfato, comparado com outras espécies, é medíocre, mas também do olfato e do tato, para certas coisas mais próximas. A visão é, obviamente, uma coisa muito útil, mas ela tornou-se particularmente útil para nós, entre outras coisas, porque nós, de uma forma esmagadora, arrasámos o meio ambiente. Nós criámos linhas de visibilidade, digamos, que muitas vezes não existem na natureza. A visão é importante, ou foi importante, em sociedades em certos contextos ecossistémicos, como, por exemplo, as grandes planícies, os desertos planos, nem todos o são. E desse ponto de vista, é estranho para mim, que não sou destas áreas, que não haja, que isto não seja dito explicitamente. Certamente que os professores o fazem, mas quando eu ouço, que eu só posso ouvir, ler notícias, não mais nada do que isso, mas não vejo esta preocupação da exercitação dos sentidos e da hierarquia dos sentidos, de como é que esses sentidos estruturam o pensamento. E quando nós vamos começar a formar as crianças a partir da visão, estamos já nesse momento a amputar a sua flexibilidade futura.
Porque, obviamente, a educação, como qualquer outro processo, mas isso começa com os pais em casa, vamos cortando coisas, não é? Portanto, quanto mais insistimos numas, menos espaço fica para as outras. Isso é normal. A questão é perceber que tipo de coisas nós podemos, digamos, secundarizar. E a secundarização dos outros sentidos, penso que ser muito problemática. Não creio que isso faça tanto, digo isto da experiência dos meus filhos e agora dos meus netos, no pré-primário, portanto, no infantil, isso não acontece. Aqueles jogos todos do recorte, a cola, etc. Aí eu penso que isso está muito presente. Mas as cantilenas e por aí vai. Mas depois vai-se perdendo. Nós temos milhões de páginas de estudos de etologia, de psicologia cognitiva, etc., que demonstram como é que as coisas funcionam na natureza. Isto é um exemplo. Nós temos, de facto, uma coisa diferente em relação mesmo aos outros primatas, que é, muito rapidamente começamos a ter um comportamento simbólico. Muito mais depressa. Mesmo assim, na primeira metade do primeiro ano das nossas vidas, mesmo aí, não é assim tão significativo. Mas depois começa a ser. Mas vamos construindo esse comportamento simbólico em cima muito mais da audição, etc., até porque as crianças do início veem mal, do que propriamente da visão. Há aquela coisa que os adultos sorriem muito para as crianças, tentam e dizem, não está a reagir, não está a reagir, é que está a receber os estímulos errados, os estímulos a que reage, que já reage na barriga da mãe, são da natureza sonora. A imitação é muito importante. Também não vejo isso suficientemente valorizado. No discurso, possivelmente ser lá nas escolas. Eu acho que há professores fantásticos, conheço alguns, portanto isso é outra coisa. Mas eu penso que para proteger o setor da educação, nós temos que construir um discurso público que coloque no centro as questões fundamentais. E isso não aparece muito. O discurso sobre a educação é uma coisa do género que temos que fazer. É preciso que esta malta faça alguma coisa. O importante é que cheguem ao 12º ano, toda a gente tenha o 12º ano. Eu hoje tenho alunos que me chegam ao ensino superior e que não sabem praticamente, de facto, ler nem escrever. Não percebo como é que chegaram ali. Já houve 2 licenciaturas no meu instituto de que eu fui diretor e que pedi para serem encerradas, por isso não vale a pena estarmos a abrir licenciaturas em que depois a maior parte dos alunos não percebe nada, quer dizer, não tem sentido. Há aqui um erro de fundo que está a ser cometido e que é uma violência sobre os próprios. Portanto, isso é depois que gera frustrações. A imitação é fundamental. A ideia, que também existe muito no ensino superior, mais até provavelmente do que noutros níveis, de que se tem que dar imenso espaço à criatividade e que a criatividade se exercita através do deixar fazer não importa o quê, é um erro. Eu diria que é um erro, não porque sou especialista de educação, mas porque tenho muitas dúvidas que a espécie humana seja tão diferente das outras. E não é assim em nenhuma outra espécie, particularmente de primatas, que são os que chegam mais longe neste processo. Quanto melhor é um chimpanzé a imitar, melhor é a inventar. São coisas, as nossas sociedades tinham essa sabedoria. Nós sabemos certas coisas, que do ponto de vista do que são as grandes etapas do desenvolvimento cognitivo da espécie, a primeira é a capacidade de exercitar a gestualidade de forma sequencial e repetitiva e de transformar fisicamente as realidades. Dentro dela há um momento que é fundamental e que é tardio, que é a descoberta da simetria. A partir do momento em que há a descoberta da simetria, tudo muda. A diversidade, a variabilidade aumenta de forma exponencial e a partir daí a capacidade de organizar a repetição. Percebemos também que a experimentação e o jogo são decisivos do ponto de vista da flexibilidade adaptativa, porque a exercitação repetitiva e lúdica de determinados gestos ajuda, em momentos de transição das sociedades,
pegar nos mesmos gestos e produzir resultados diferentes. Percebemos que o domínio de técnicas, de saberes, de saber fazer, esteve sempre no passado ligado à capacidade, com exceções, obviamente há exceções, mas genericamente na sociedade, a aprendizagem de saberes, de manualidades e coisas desse género, esteve ligado à formação de indivíduos com maior, mais uma vez, maior flexibilidade na sociedade. Do ponto de vista filosófico, como sabemos, isso era uma discussão importante na antiguidade, mas a importância dos jogos, do desporto, não enquanto meramente exercitar os músculos, mas a ideia de que a mente sã está no corpo são, é a ideia de que eu penso melhor se tiver todo o meu corpo numa determinada direção. Mas eu vou também. É uma gestão integrada do corpo humano, do território da comunidade. As mnemónicas entram dentro disto. As cantilenas. Então, nós costumávamos fazer assim. A nossa espécie foi organizando em coletivos humanos cada vez maiores do ponto de vista demográfico, técnicas, a educação entra dentro disso, para continuar, desse ponto de vista, grandes diferenças. E, claro que o conhecimento tornou-se cada vez mais complexo, e quanto mais complexo, menos acessível. A transformação física dos objetos é mais simples do que a transformação química, começa com a cerâmica, depois com a metalurgia. A escrita é uma coisa mais complexa, aí é necessário cada vez mais organizar as formas de treinar isso. Essas formas de treinar sempre foram historicamente feitas também com dois caminhos. Primeiro, ensinar coisas que são úteis do ponto de vista socioeconómico para o funcionamento da sociedade. A escrita aparece para isso. E a segunda, muita disciplina nessas técnicas, para que depois cada um possa fazer com elas como quiser, mas o método é o método da repetição. E nós encontramos isso através de diferentes culturas e não há grande variação desse ponto de vista. Já falei do jogo, e tentando acelerar, de facto. No fundo, o que eu vos queria dizer, e estou-vos a dizer isto na perspectiva de quem está com um museu também e com este treino de serviços educativos, etc. Para nós, a questão fundamental é a questão cognitiva. É o treino das competências cognitivas e, se quisermos reduzir isso a um núcleo muito limitado, eu diria 3 noções fundamentais, como dizia o Piaget também: domínio do tempo, espaço e causa. Hoje, a noção especialmente de causa está completamente destroçada na sociedade. E não é possível retomá-la meramente por uma narrativa, que também é uma palavra que as pessoas gostam muito hoje. A narrativa é boa para quem já domina as noções de tempo, espaço e causa. Senão, é apenas um caminho para a magia. E hoje nós temos um pensamento mágico. Exemplo concreto: Portugal é o país da Europa, segundo estudos que foram realizados, onde, na sequência da pandemia, onde a confiança na ciência é maior. Outros estudos que não têm nada a ver com este mostram que Portugal é o país com maior iliteracia científica. O que é que isto nos diz? Que a confiança dos portugueses na ciência é mágica. Não tem nada de científico. É apenas porque acreditamos. Nós acreditamos nisso, também acreditamos no Pai Natal. Portanto, no caso da pandemia, ainda bem, mas isso não nos protege e não nos prepara para nenhum problema sério amanhã. Porque não é uma compreensão da complexidade da ciência, porque os cientistas sabem que a ciência, particularmente em coisas como essa, é probabilística. Portanto, existe margem na ciência para a discussão. A ciência não é uma coisa que diz vocês todos têm que usar máscara. Eu uso máscara sempre, eu já usava máscara antes da Direção-Geral de Saúde dizer que devíamos usar, mas
nunca achei também que quem achava que não se devia usar máscara fosse propriamente um idiota. Há argumentos num sentido e há noutros. Há tensões cognitivas. E o que nós precisamos, penso que precisamos de experimentação, penso que precisamos de jogo, de dimensão lúdica, penso que precisamos de compreender que é através desse binómio que nós domesticamos o que está à nossa volta e o antropizamos cognitivamente. Só fazendo isso é que nós podemos construir narrativas que sejam convergentes na nossa diversidade. E deixar de olhar para a espécie humana como uma espécie imperial, umas vezes num discurso que nós somos a espécie que tem o direito de fazer não importa o que no planeta Terra, outras vezes achando que nós somos os maiores criminosos e que fomos nós que destruímos tudo no planeta Terra. São duas formas idênticas de enorme arrogância. Nós não temos essa importância no planeta Terra, nem num caso, nem no outro. Podemos destruir a nossa condição de habitat. Isso podemos. Estamos, aliás, a fazê-lo com algum sucesso. Mas se nós formos às bases, e a escola é fundamental para isso, se percebermos que não houve nunca sociedades no passado que tenham sobrevivido, que tenham mantido consistência, sem construir narrativas baseadas nesta experimentação, que tenham articulado isso em torno também de rituais, que tenham construído mitos e articulando esses mitos a partir de símbolos. Nada disto é mera manipulação, ou se quiserem, também é. Obviamente que é. Mas é a única manipulação que nos permite uma estratégia de sobrevivência. É que pensar que podemos fazer de conta que somos completamente uma espécie nova e que agora podemos fazer, não importa aqui, tem-nos conduzido a caminhos difíceis, está-nos a conduzir a caminhos ainda mais difíceis. O único objetivo do desenvolvimento sustentável que íamos atingir em 2030, que era a questão da fome, e não era em todo o planeta, mas era em países como a China, não vai ser atingido, por causa agora das guerras e dessas coisas todas, pelo fim da globalização. As pessoas que muito criticavam a globalização e que achavam que isso era um programa imperialista, claro que os impérios também beneficiam e tentaram aproveitar a globalização, mas a globalização começou na pré-história. A nossa história é uma história de globalização e de transferência do mundo de culturas etnocêntricas para um mundo de civilizações multiculturais. A globalização era a grande oportunidade de fazer uma realidade civilizacional humana. Infelizmente, os passos que estamos a dar não são esses. Eu não tenho tempo para dizer mais nada nos slides, mas deixo-vos aqui com o Sísifo, que é o meu herói, e este slide que diz tudo sobre o que eu podia dizer. Obrigado.